Queres jejuar nesta quaresma? Abstém-se de julgar os outros e descobre Jesus Cristo neles. Jejua de palavras críticas, mordazes e enche-te de frases que purificam. Jejua de descontentamentos e enche-te de gratidão. Jejua de irritação, ódio, cólera e enche-te de mansidão e paciência. Jejua de pessimismos e enche-te de otimismo e esperança. Jejua de preocupações e enche-te de confiança em Deus. Jejua de lamentações e lamúrias e enche-te de coisas simples da vida. Jejua de pressões e enche-te de orações. Jejua de tristeza e amargura e enche-te de alegria no coração. Jejua de egoísmos e enche-te de compaixão pelos outros. Jejua de rancores e enche-te de atitudes de reconciliação. Jejua de palavras e enche-te de silêncio para escutar os outros. Jejua de pensamentos de fraquezas e enche-te de promessas que inspiram. Jejua de tudo o que te separa de Jesus e enche-te do que te aproxima dele. Às vezes a gente fica esperando, né, pensando, meu Deus, qual é o sacrifício que eu vou fazer nesta quaresma? Algumas pessoas dizem, eu não vou tomar cerveja a quaresma inteira. Quem dera se esse sacrifício durasse o resto da vida, não é verdade? Não vejo nada contra a cerveja. Acho que existem pessoas que verdadeiramente sabem beber uma cervejinha de vez em quando com os amigos, sem que isso se transforme num problema. Mas a minha experiência me mostra que às vezes essa cervejinha socializada, ela se transforma num problema sério para aquela pessoa que faz isso. O alcoolismo começa assim, né, minha gente? Então, quem sabe um sacrifício vai ser maravilhoso, um sacrifício que verdadeiramente vai fazer bem a todo mundo, que a gente não pode pensar de maneira egoística o que a gente escolhe para fazer na quaresma. Vou ficar sem comer chocolate. Tá bom, você está fazendo um sacrifício que tem valor diante de Deus. Agora, se você escolhe fazer alguma coisa que vai repercutir diretamente nas pessoas que estão em você, pode ter certeza que isso tem uma validade ainda maior. Sabe por quê? Porque isso melhora o seu relacionamento com as pessoas. Então eu vou fazer o sacrifício de nesta quaresma não falar mal dos outros. Vou fazer um esforço sobre-humano de não permitir que aconteçam fofocas ao meu redor. Pronto. Você está verdadeiramente tendo um gesto que não é apenas uma restrição, como vou deixar de comer chocolate, mas você está transformando o seu coração num espaço melhor e dando aos outros também uma oportunidade de ter um mundo melhor. É uma atitude que tem desdobramentos, não é? Se eu deixo de comer o chocolate e vivo essa restrição, qual que é o benefício que eu posso ter? Qual é a grande força deste sacrifício diante de Deus? Eu educar a minha vontade, eu começar a ser capaz de dizer não às coisas. Mas nem sempre tem um desdobramento social, né? O meu gesto de não comer chocolate nem sempre vai melhorar o meu jeito de ser com aquelas pessoas. Agora existem coisas, como está aqui, né, elencado de maneira tão bonita, né, que se a gente faz, vai ter repercussão nos outros. Por exemplo, eu vou jejuar de palavras críticas e vou me encher de palavras que purificam. Então eu vou transformar, com certeza, quando eu deixo de ter essa crítica o tempo todo mordaz, né, muitas vezes destrutiva, e começo a encher o meu coração de palavras que inspiram, as pessoas com quem eu convivo, com quem eu trabalho, vão ser beneficiadas com o meu comportamento. Se eu começo a jejuar de irritação, de ódio, de cólera, e me encher de mansidão e paciência, meu Deus do céu, como isso vai ser bom para as pessoas que convivem comigo. Ou então imagina, aquela pessoa irritadinha com quem você trabalha, se ela fizesse o jejum de não ficar irritada, de guardar um pouquinho a irritação dela, você não agradeceria? Tenho certeza que sim. Porque não tem nada pior do que você conviver com uma pessoa que odeia o tempo todo, né? Que está sempre pronta para destruir o mundo, né? Que está sempre pronta para jogar uma bomba no lugar que trabalha, né? Que está sempre irritada. Tem gente que parece que está ligado no 220, né? Brava, né? Lá no Nordeste eles têm uma expressão interessante, como é que é? Parece um siri na lata.
Prende um sirizinho dentro da lata para você ver a agonia que ele fica. O tanto que ele fica louco para sair ali de dentro. Às vezes existem pessoas que são assim também. Fica igual um siri na lata, irritado e bravo. E essa irritação acaba fazendo parte daquela pessoa. Todo mundo já olha para ela sabendo que ela é irritada, que ela é sempre mal-humorada. Pelo amor de Deus, faz um jejum disso. Começa a se comprometer diante de Deus. Eu não quero mais ter essa cara emburrada. Vou permitir que Deus transforme a minha cara. Vou permitir que Deus transforme o meu humor. Vou lá fazer os meus sacrifícios práticos de quaresma, as minhas orações, mas vou unir a estes sacrifícios um compromisso de viver melhor, de ser um ser humano melhor. É igual às vezes a gente tem a pessoa que faz sacrifício, ela não come, ela está jejuando, mas porque está jejuando ela fica no mau humor danado. Ela trata mal as pessoas que estão por perto, ela trata mal as pessoas que conversam, as pessoas que não sabem o mesmo tanto que elas sabem. E aí fica difícil, né? Porque o que vai acontecer? Nós vamos perder a oportunidade de fazer uma ponte entre a restrição e o crescimento que essa restrição pode me trazer. A restrição por ela mesma, tudo bem, fiquei 40 dias sem comer chocolate. Mas o que isso afetou no meu comportamento? Eu tenho que fazer uma ponte entre a restrição e o desdobramento dela, a consequência. Fiquei sem comer chocolate, mas alguma coisa tem que ter acontecido comigo, lá dentro do meu coração. Jesus mesmo falou no Evangelho num domingo aí que eu não me lembro qual foi. Ele justamente nos alertava as pessoas daquele tempo e serve para nós hoje, que nós não podemos praticar a religião das aparências. Nós não podemos fazer jejum para que os outros olhem para nós e digam, nossa, como eles são religiosos. Não. A religião que verdadeiramente transforma, e foi isso que Jesus ensinou, e foi por isso que ele morreu, é uma das principais causas da morte de Jesus, foi justamente nos ensinar os passos da religião interior. Vou dizer para vocês, olha, eu como padre, eu sinto isso na minha pele, sinto isso com as pessoas que trabalham comigo. A religião por obrigação, ela não transforma a gente. Fazer porque tem que fazer porque chegou a hora. Nem sempre nós conseguimos fazer. Não estou dizendo que a obrigação não é importante. É importante sim, faz parte do nosso processo de maturidade. Saber que nós temos obrigações a cumprir. Mas se a gente não faz uma ponte da obrigação com o crescimento que essa obrigação traz para a nossa vida, nós vamos começar a repetir ritos e gestos inférteis. Nós precisamos descobrir que há sempre alguma coisa que precisa nos fazer crescer. Há sempre um detalhe na restrição que precisa ser observado para que o todo da minha vida seja transformado por aquele detalhe. É um poder interessante isso, né? Você sentir que há um detalhe que vai transformando o todo da vida. É por isso que a quaresma é um tempo forte de jejum, abstinência e oração. Mas não significa que ao longo do ano isso não faça parte da vida cristã. Toda a vida cristã é feita de sacrifício. Aí você vai, nossa, mas que visão dolorista de religião, hein, padre? É porque, na verdade, a psicologia já nos ensinou isso. A vida nos ensina isso o tempo todo. Nenhum ser humano pode ser grande, nenhum ser humano pode ser verdadeiramente grande se ele não passa pelos sacrifícios diariamente. Se ele não vive as restrições de cada dia. E a gente seria uma ilusão da nossa parte pensar que nós vamos conseguir grandes coisas na vida se a gente não sacrifica para alcançar. Você acha que viver fidelidade, casamento que durou 50 anos, 60 anos, como a gente viu no passado, você acha que as pessoas conseguiam isso de qualquer jeito? Não. Só que tinha um detalhe, a capacidade de resignar-se do ser humano de 20 anos atrás, parecia ser muito maior do que a nossa de hoje. A nossa geração, as nossas gerações agora, eu sou mais velho até, né?
as gerações agora, do presente e do futuro, elas não são muito propensas a sacrifícios. Quando você fala de restrição, ixi, meu Deus, por que cresce tanto hoje a mística dessas religiões que não estão comprometidas com nada? Eu acredito que Deus é uma energia, uma força superior, religião é bobagem. Ter religião é coisa do passado, não é necessário, eu não estou preso a nenhuma fé. Isso é um discurso bonito que muitas vezes esconde preguiçoso. É um escudo que protege gente preguiçosa. Porque este Deus, que é energia, né, que todo mundo fala, que muita gente fala hoje, que não compromete com nada, que não compromete com ninguém, isso é coisa de gente preguiçosa. E olha, e se tem uma coisa que nós podemos afirmar sem medo de errar, o cristianismo não é uma proposta para gente preguiçosa. O cristianismo não é uma proposta para gente molenga. É exigente. É exigente e vai pedir de nós o tempo todo uma resposta. Sabe por quê? Configurar a nossa vida à vida de Jesus dá trabalho. Aquela frase de Pilatos, eis o homem, quando Pilatos apresenta Jesus para ser crucificado, né? Para ser condenado, para passar por todo aquele suplício. Eis o homem, ali existe uma verdade antropológica, que nós fazemos a leitura agora, né? A teologia faz uma leitura desta frase de Pilatos. Então em Jesus nós temos o modelo de humanidade. E quando a igreja nos propõe a conversão, e a quaresma é um tempo forte de conversão, a igreja está nos propondo isso. Olhem para Jesus, sejam como Ele. É o único caminho seguro de salvação. Olhar para Jesus, descobrir que Ele é o referencial daquilo que nós precisamos ser. A igreja é um caminho para nos ensinar isso, para nos levar isso. A igreja é o sinal desta salvação. É por isso que nós não podemos acreditar numa fé que não nos comprometa com realidades concretas. Acreditar num Deus que não mexe no meu jeito de ser, acreditar num Deus que está só dentro do livro, que é um poema bonito, né? Outro dia eu ouvi o Dunga dizer, e ele tem razão, nós não podemos transformar a profecia em discurso banal. Nós não podemos esquecer a profecia. A poesia é bonita, mas a poesia tem que ser profética. Ela tem que ser lugar da verdade. Ela tem que ser lugar que mexe com o nosso coração. Quando eu escuto uma coisa bonita, aquilo me emociona. Mas esta emoção tem que mobilizar uma ação. É assim que a gente vai se configurando ao Cristo. O que é o sacramento? O sacramento é uma oportunidade que a igreja nos oferece de apressar esta configuração. Quando eu confesso os meus pecados e recebo do Padre a absolvição, em nome do Cristo, eu apresso a minha chegada. Eu apresso a minha aproximação de Jesus. Minha gente, é a mesma coisa. Eu gosto do meu pai. Admiro o meu pai. Você admira o seu pai. Você gosta do seu pai. Você começa a querer ser como ele. Você presta atenção no jeito como seu pai age. E existem situações que apressam o seu jeito de ser como seu pai é. Você vai descobrindo. Seu pai é engenheiro, você descobre que tem um curso. Você faz uma engenharia, você começa a ser mais como ele é. Seu pai era, digamos, um homem presidente de tal clube. Você quer ser também presidente, para ser como ele. É engraçado isso. A identificação é um processo humano que não tem outro desejo senão apressar o nosso jeito de ser, para a gente ser mais ou menos igual ao outro. Vai lá no exemplo mais baixo que pode ter, né? Você gosta daquela atriz, acha aquela atriz fantástica. Aí um dia você se pega cortando o cabelo igual ela. Você se pega prestando atenção como é a roupa daquela atriz. Aí você começa a se vestir parecido. Isso é identificação. A vida humana ela está o tempo todo ligada ao processo das identificações. Eu me identifico com aquele escritor e de repente começo a escrever dentro de um mesmo estilo. Você não faz igual ele.
mas você começa a ter estilo. Por isso que quando você vai analisar um autor, você vai descobrir quais são as influências que ele recebeu para produzir aquela literatura, para chegar àquele resultado de texto. A vida cristã é a mesma coisa. Quando alguém olhar para a nossa vida, as pessoas precisam descobrir alguma coisa de Jesus ali. Porque senão significa que nós ainda não chegamos nem perto dele. É um processo para a vida inteira, não fica desanimado não, viu? Mas é preciso descobrir algumas coisas que apressem esse jeito de ser. Eu preciso apressar todos os dias o meu jeito de ser, para ser parecido com Jesus. Eu não tenho outro referencial. Por mais que eu admire as pessoas, por mais que eu admire os humanos que estão do meu lado, eu quero correr atrás de Jesus, eu quero ter o olhar dele, eu quero ter a simplicidade dele, eu quero ter a capacidade que ele tinha de amar. Eu sou cheio de defeitos. E toda vez que eu olho para os meus defeitos, eu sempre olho para esses defeitos, tendo como referencial a pessoa de Jesus. Porque ele não me desanima deles. Jesus me faz olhar para esses defeitos a partir de um olhar terapêutico, de correção. Então, padre, se você ainda não consegue ser como eu sou aí, com seu coração, porque você ainda guarda muito rancor, fica atento, para na hora que alguém lhe magoar, não demorar dentro de você tanto tempo essa mágoa. Uma das regras do bem viver é estar constantemente preparado para aquilo que a vida vai lhe pedir. E eu sei que é muito fácil na vida a gente assumir uma postura de que nós seremos sempre carregados pelos outros. Eu acho que você convive com gente assim. Eu acho que você já passou pela experiência de ter que lidar com aquela pessoa que nunca faz a sua parte e sempre espera que nós façamos por ela. Já começou assim lá na escola. A gente tinha aquele grupo de trabalho onde 2 ou 3 se dedicavam muito e o restante só colocava o nome. Muitas vezes nós somos escravizados assim. Às vezes até para sermos queridos. Em muitos momentos isso acontecia. E nós podemos reconhecer. Em muitos momentos nós carregamos os nossos chupins porque a gente queria ter um pouco da amizade deles. Então fazer o trabalho por eles era uma forma da gente, uma ilusão, né? Quantas vezes na nossa vida nós precisamos conviver com quem não queria ter o trabalho do preparo, de alguma forma. E eu sei que religiosamente, muitas vezes nós somos educados para entender que nós precisamos fazer pelos outros o tempo todo. Sim, eu acho que a vida é sempre uma experiência de doação, mas chega um momento em que você descobre que você não pode doar aquilo que não lhe permitirá chegar ao melhor. Que eu não tenho como dividir. É meu. Eu me preparei para aquilo. Coisas que você não sabe, não pode, não deveria nunca dividir. Porque é o resultado do que você se empenhou. Eu sei que às vezes a cultura do preparo, ela é para poucos. Eu nunca me assustei com números dos que competem, por exemplo. Você vai fazer um vestibular, quantas vezes eu escutava isso? São 15 mil candidatos para cada vaga. Não é verdade. 90% das pessoas não estão se preparando. 90% das pessoas se limitam a um exercício de mediocridade absurdo. Deslocamento com só 10% do óleo para chegar do outro lado. Só que na hora de fazer a prova, não adianta você querer dar o seu preparo para aquilo. É disso que nós estamos falando. É disso que Jesus falou naquela hora.
Porque no primeiro momento pode dar a impressão de que Jesus está nos ensinando o dizê-lo. Algo que se coloca até contrário ao que ele nos ensinou. Que ele nos disse, não há prova maior do que dar a vida pelo próprio amigo. Bom, mas até na doação há um limite, porque é como você querer dar um remédio para um doente que já decidiu morrer. Há buscas que vão lhe colocar num estado de muita solidão, que você não tem como incluir o outro. É aquela velha história, o casamento ele só pode dar certo quando as duas partes lutam por ele. Não adianta a mulher levar a vida inteira a reserva do óleo do marido. Não adianta. Essa caminhada é pessoal. No amor entre duas pessoas dentro de uma casa, construindo uma família, a primeira coisa que se pede é isso. Equidade. Olha, somos diferentes. Vai ter momentos em que você vai estar mais fortalecido do que eu, mas nunca deixe de levar a sua reserva, tá? Não imponha sobre mim a responsabilidade de levar a reserva que lhe cabe levar. É disso que Jesus está falando. Cada um de nós precisa viver o seu preparo, porque nessa eternidade você não vai chegar acompanhado. É um funil que vai se estreitando, se estreitando, se estreitando, e ao final dele só passará você. Eu sei que às vezes nós temos uma mania terrível de gritar pela ajuda antes de termos nos ajudado. Quantas vezes? As pessoas, sobretudo no meu caso, né? Um padre, líder religioso que sou, por causa dessa construção cultural que nós muitas vezes somos também responsáveis por isso, que nós padres temos resposta para tudo, que nós temos solução para todos os problemas. Não temos. Eu não estou dando conta nem dos meus problemas. Quantas vezes eu quase naufraguei diante dos meus problemas? Eu não tenho essa postura pronta, nunca tive, não quero ter. Eu sou alguém que vive. Eu sou humano. Eu acredito em Deus, mas às vezes a minha fé em Deus não me segura, não é suficiente. Às vezes os meus recursos humanos são escassos. Por quê? Porque eu estou me projetando mal. Não estou levando óleo, não estou levando a reserva. Estou me dando mais do que eu posso me dar. Estou me oferecendo muito além das minhas medidas. Sim, porque Deus não pode retirar-nos das responsabilidades de nossas escolhas. Se eu escolho sair de casa com um óleo somente para a medida exata e não calculo que de repente possa haver um imprevisto, quantas vezes, meus amigos? Nas nossas relações familiares, então, meu Deus do céu, como isso acontece? E aí é seu irmão que olha para você, como se você tivesse culpa, como se você tivesse que assumir a responsabilidade de ele não ter sido prudente e ter feito a sua busca no dia. Quantas vezes dentro dos nossos seios familiares as pessoas nos oprimem por causa disso? Primeiro porque nos olham como responsáveis por tudo aquilo que deu errado na vida delas. Ou, se não é nos olhando como responsáveis, ou como alguém que terá que necessariamente viver as consequências dos erros que eles. Não estou dizendo que a gente não tenha que ser solidário. Não estou dizendo que o sofrimento do outro não venha nos impactar. Só que chega um momento que nós precisamos pegar essa sabedoria evangélica da diferenciação. É um fato que nós aprendemos quando a gente começou a amadurecer. De acordo com a psicanálise, nos momentos que a gente menos diferencia o outro é a fase oral, que Freud dizia que é a tentativa que uma criança tem de incorporar o mundo pela boca. Tudo a criança morde. E ela grita. Ela é um poço de egoísmo. Criança, a gente tem essa leitura bonita, né? Evangélica, a criança é pureza. Não, criança é um poço de egoísmo. Depois ela até amadurece para sair do egoísmo. Mas ela não sabe nem esperar a mãe dela chegar
Ela grita, ela urra, ela não quer saber se a mãe está com fome, se a mãe precisou ir ao banheiro. Quando ela tem a sua necessidade vital, ela entra em desespero, porque ela é egoísta. Não egoísta da maneira como nós podemos ser. Não, ela não tem nem responsabilidade sobre esse egoísmo dela. Faz parte do processo normativo, isso é normal. É normal a criança ser egoísta, mas o adulto não. Então, às vezes, nas nossas relações familiares, nas nossas relações mais próximas, as pessoas nos interpretam de forma imatura, sim, como se nós fôssemos uma extensão delas, como se não pudesse mais fazer a capacidade da diferenciação. Eu sou eu, você é você. Nós fizemos escolhas diferentes, embora a gente tenha tido oportunidades muito parecidas, ou não. Pode ser que eu tenha tido muito menos oportunidade que meu irmão e tenha escolhido melhor que ele. Pode ser que ele tenha tido um monte de boas oportunidades e escolheu a pior parte. Escolheu morar na pior versão de si mesmo. E eu levo essa responsabilidade? Eu preciso assumir as consequências dos erros dos outros? Mas, lamentavelmente, em muitos momentos do discurso religioso, isso nos foi imposto como uma obrigação. Você tem a obrigação de levar os outros nas costas. Não é assim. O Evangelho nos propõe uma relação madura com tudo isso. Bom, vamos analisar. Você está nesse sofrimento por quê? E talvez na hora de evitá-lo, você preferiu não evitá-lo. Tá bom, mas eu continuo aqui. Só que com uma diferença. O sofrimento é assim. Não tem como. Senão, eu vou começar a lidar aquilo que eu não tenho mais. Ou eu vou começar a retirar das minhas reservas e vou prejudicar aquilo que eu não posso, em hipótese alguma, prejudicar e deixar de cuidar. A minha dignidade. Quando a gente dá o nosso óleo e a gente se priva de chegar, nós fazemos a matemática mais simplória. Talvez o caminho mais fácil, o senso comum, que algumas pessoas podem até chamar de egoísmo. Não. Na perspectiva de Jesus, isso é prudência. Prudência. Um exemplo simples. Nós temos uma pessoa que nós amamos muito. E ela quer nos levar por uns caminhos que a gente sabe que não são bons. Ah, vamos comigo, seja meu companheiro, eu não quero ir lá sozinho. Se você me ama e está me propondo ir a um lugar que não lhe fará bem também, que amor é esse? Que amor? Eu acho que é o contrário. Sou eu que lhe devo lhe convencer de não. Por amor a nós. Por amor à nossa realidade. Por amor à nossa situação. Se vai fazer mal para você, por que eu tenho? Não seria mais fácil eu lhe convencer a não ir? E assim nós não nos fazemos mal? Prudência é o que Jesus recomendou. Uma prudência que nos coloca na construção de reservas. Eu preciso ter reservas para o amor, eu preciso ter reservas para a paciência, que se esgota fácil. Eu preciso ter reserva de justiça. Toda e qualquer oportunidade que eu puder ser justo, eu quero ser. Porque eu sei que eu estou aplicando a justiça neste momento e estou construindo uma reserva dentro de mim. Para que no momento em que eu ficar tentado a ser injusto, a reserva falhe. Minha solidariedade, por exemplo, ela é escassa. Eu tenho muito mais facilidade de olhar para mim e para as minhas necessidades. Você é a mesma coisa. Então, toda e qualquer oportunidade que a gente tem de ser solidário, de maneira que a solidariedade não lhe faça ferir a prudência de dar o que você não pode dar, de oferecer o que você não pode oferecer, de colocar em risco aquilo que você não pode colocar em risco, então eu vou ser solidário. É porque o que Jesus está propondo nesse evangelho de hoje é muito desafiador. Ele está dizendo,
Não perca a sua salvação. Não perca a sua salvação tentando salvar. Acontece demais. O que está perdido nos leva junto. Tão mais fácil o que está perdido fazer muitos outros ficarem perdidos do que o que está salvo resgatar os que estão. Então, não abra mão, não negocie aquilo que você sabe que trará condenação na sua vida. Eu não sei, mas pode ser que você se sinta muito sozinho com as suas questões. É muito comum nos dias de hoje a gente não ter com quem conversar. É muito difícil. Eu costumo dizer que a pior solidão que nós podemos enfrentar na vida não é a do corpo, não é a sensação de ter um corpo solitário, não. A pior solidão que nós podemos enfrentar na vida é a gente não ter com quem pensar. É a gente não ter com quem dividir o que a gente sente. A gente não ter oportunidade de sentar ao lado e sem dizer muitas palavras, sem articular muitas coisas, a gente ter a oportunidade de dizer assim: você não sabe o que eu passei hoje. E o outro querer ouvir. Mais bonito, gente, o outro querer entender. Vocês já me escutaram falar tantas vezes. Eu gosto muito do significado da palavra entender. Entender, entrar um na tenda do outro. Então, se eu quero entender você, eu entro na sua tenda. Eu vejo a vida pelo seu foco, pelo seu ambiente. Se você quer me entender, você entra na tenda comigo. Você vai observar o mundo a partir do meu lugar. Isso é muito bom. Quando você se sente entendido, quando você não precisa ficar multiplicando as palavras para o outro ter acesso ao que você está sentindo, o que você está pensando. Então é muito salutar quando a gente constrói uma intimidade assim. Eu continuo o primeiro responsável pela minha felicidade. Mas eu encontro pessoas que se dispõem a viver comigo essa busca e essa procura e esse entendimento. Não é? Então, quando eu me sinto solitário, qual é a pior solidão que me atormenta? É às vezes não ter com quem pensar. É a solidão do pensamento. É a solidão, talvez a pior. Quando você se casou com um homem, com uma mulher, e você dorme na mesma cama a vida inteira e você sente que não dá nem para pensar alto, que seu mundo não interessa ao outro, o mundo do outro não lhe interessa, seus sentimentos não interessam a ninguém. Aquela casa cheia de gente e você tão solitário com a sua dor, e você tão sozinho com as suas mágoas, com os sentimentos, e ninguém ali disposto de alguma forma aproximar. Tá bom. Quando nos falta isso, criemos os caminhos para que a gente tenha condições de chegar pelo menos a um pequeno entendimento que nos faça suportar o momento. Por isso que eu estou dizendo, pode ser que você experimente a pior de todas as solidões. Você não ter a oportunidade de ter alguém que escute, que se interesse por você. Eu sei que é difícil. Eu sei que é muito difícil. Por isso que eu tenho criado toda e qualquer oportunidade para a gente poder conversar. Que para mim também faz bem, sabe? Eu nunca me esqueço
Então, estar aqui com vocês, de alguma forma conversar, participar nesse espaço que vocês me permitem, é um prazer inenarrável. Porque eu também fico abastecido quando converso com vocês, quando eu tenho a oportunidade de dividir a minha vida com vocês. E eu, do fundo do meu coração, a mim, desde muito menino, todas as dores do mundo me tocam. Muito facilmente. Eu vivo tudo aquilo, muito à flor da pele. Eu não sou um cara que guarda para sentir depois, não. A vida me impacta o tempo todo. E as dores das pessoas, as dores das pessoas, elas são minhas também, por vocação mesmo. É impossível a gente ser padre e ficar indiferente ao que as pessoas sofrem. Então, como padre, eu sei do meu papel. E eu sei que o que às vezes você precisa é de alguém que lhe escute, ou que alguém que fale com você. E a minha participação só é válida na sua vida se for para lhe despertar, para lhe acordar. Primeiramente, para você ter a consciência de que você é o primeiro responsável pela sua felicidade. Você é a primeira responsável pela sua felicidade. Se por acaso precisar de mim, quero estar sempre aqui. Sim. Um compromisso de nunca permitir que as minhas redes sociais, que o meu lugar de encontro com vocês, possa ser um obstáculo à felicidade, à realização humana. Jesus deu exemplo. Algumas pessoas buscam escape na droga, na violência, na prostituição socializada, buscam escape no álcool. E a gente estava dizendo que a gente tem 1000 escapes maravilhosos. A gente se embriaga de amigos, a gente se embriaga de boa literatura, a gente se embriaga de música, porque é isso que a gente precisa fazer. Tantas coisas maravilhosas aqui à nossa disposição, tantos artistas maravilhosos que criaram obras espetaculares, únicas, para nos fazer sair de nós e não ficar alienados, né? Que às vezes a gente tem a impressão de que o sair de nós é para ficar lá eternamente. Não, é igual a subida ao Monte Tabor, que os discípulos tiveram a tentação de dizer: Senhor, vamos armar para nós aqui algumas tendas. Nós armamos algumas na intenção dos nossos profetas, dos nossos ancestrais, e a gente fica aqui o resto da vida, a gente nunca mais desce para a planície. E Jesus disse: não. A gente sobe, é para refazer o espírito, e depois a gente desce para conviver melhor com aqueles que precisam de nós. Meus queridos, que Deus abençoe a nossa vida, o nosso coração. Se você acha que esse conteúdo foi importante para você e pode ser para alguém que você recomenda, que Deus abençoe muito vocês. Que nunca lhes falte esse primeiro movimento que lhe faz ser o primeiro responsável pela sua felicidade, mas também que nunca lhe falte a bonita oportunidade de você partilhar isso e receber e de oferecer também caminhos para que os outros sejam felizes também da forma que você deseja. Isso é a sua vida, isso é a sua coração. A bênção do céu. Achei interessante uma pessoa aqui está dizendo assim: Padre Fábio, o amor é uma imposição, um dever ou é uma virtude? O que você acha, Cristian? Perguntinha boa, né? O amor é um dever, uma imposição ou é uma virtude? O que essa cara está querendo dizer aqui? Justamente, né? Se fosse fácil, Cristian está dizendo, não seria um mandamento. É interessante que o amor, ele condensa as duas possibilidades. Feliz daquele que conseguiu amar, porque houve a empatia natural, né?
O que é o amor? É o processo do querer bem. A gente fala tanto de amor que a gente corre o risco de deixar de compreender o verdadeiro significado do amor. Amar é querer bem. Quando você diz ao outro, eu te amo, tanto é que eu, quando era criança, eu só achava que podia dizer eu te amo o homem para a mulher. Não é assim? A gente não tinha isso no passado? Era uma expressão típica de quem estava apaixonado. De um amor que erótico, poderia dizer, né? Ou apaixonado. Eu me lembro que a primeira vez que a gente começou a ouvir isso, pai dizer para o filho, o amigo dizer para o outro, Nossa Senhora, a gente tinha medo dessa expressão. Dizer eu te amo, quando eu tenho a coragem de dizer isso, significa que eu lhe quero bem. Querer o bem pode ser um dom, mas é também uma imposição. A partir do momento que eu vivo a dinâmica do cristianismo dentro de mim, eu tenho, por obrigação, querer bem a todos. Gente, aí vem uma distinção muito sutil, que pode ser perigosa, se a gente não compreende bem. Querer bem é você estar sempre favorável à felicidade do outro. Eu não vou fazer absolutamente nada para prejudicar a sua felicidade. Eu não vou fazer absolutamente nada para atrapalhar a sua vida, e eu estarei sempre comprometido com o seu bem. Eu não serei violento com você, não é? Todas as formas de violência. Eu não seria agressivo com você com as minhas palavras, eu não serei deseducado. Lisura, essa é uma palavra que a gente precisa retomar. Nós somos muito deseducados com o outro. Às vezes, nós nos sentimos no direito de dizer ao outro tudo, quando na verdade eu não tenho o direito de dizer tudo ao outro se eu não tenho intimidade com ele. Às vezes nós ultrapassamos demais os territórios dos outros e às vezes a gente diz mais do que deveria dizer. Às vezes nós somos invasivos, nós perguntamos mais do que deveríamos perguntar. Outro dia mesmo vivi uma situação lá em Belo Horizonte, uma grande amiga minha de repente contou uma história que ela estava tão irritada, porque alguém foi invasivo com ela, fez uma pergunta que não fazia parte do contexto daquela intimidade. Não tinha intimidade para a pergunta, para interferir tanto na vida. E ela estava chateada, irritada, e com razão. Querer bem é isso. Eu tenho um comprometimento cristão com o mundo. Eu não vou viver para fazer mal. Eu não vou viver para difamar. Ainda que eu não concorde com o outro. Ainda que eu não tenha nenhuma comunhão com o jeito de pensar do outro. Eu posso tratar as diferenças, mas vou respeitar. Não preciso ficar atacando, não preciso ser grosseiro, não preciso usar palavras que vão menosprezar, que vão humilhar. Não há necessidade disso. Eu posso não concordar com o outro, mas eu vou ter a lisura de não concordar com elegância. Isso faz parte da vida. É berço. A gente aprende, ou então a gente depois vai correr atrás para ter. A gente falar menos, né? A gente não ser tão repetitivo, a gente não ser tão espalhafatoso nas nossas comunicações. Você ter aquele limite de você saber até que ponto você pode dar palpite na vida do outro. Mas você quer bem. Mas não significa que você tem que estabelecer vínculos de proximidade, porque você vai ter o seu grupo de amizade, você vai ter o seu grupo de proximidade. Isso é direito seu. E só vai fazer parte da sua intimidade, só vai entrar na sua casa, só vai fazer parte do seu mundo aqueles com quem você estabeleceu um vínculo de confiança, de segurança, não é assim? De fidelidade. Ninguém fica amigo da noite para o dia. É construção, amizade é construção. Agora, o amor, ele será sempre uma regra para todo e qualquer relacionamento que quer ser cristão. Eu perdi aqui a pessoa que falou, era não sei o que, o sobrenome Faria. E eu lembro que ela estava dizendo assim, padre, como é que eu posso... Ela, pelo jeito, estava vivendo um conflito, que o Twitter é muito complicado, né? Às vezes a pessoa quer conselhos aqui. Não, é muito mais interessante isso, propor uma reflexão. Porque em 140 caracteres, a gente não tem como tratar questões, às vezes, tão sérias que as pessoas apresentam aqui, e mesmo porque Twitter não é MSN, né? Para a gente ficar
é muita gente falando ao mesmo tempo. Então é um lugar que a gente pode até propor uma outra reflexão, mas é um lugar muito restrito de comunicação, senão essa comunicação mais leve que a gente faz no dia a dia, que eu acho absolutamente saudável, de aproximação. A gente se sente mais próximo das pessoas. Mas ela estava dizendo muito num contexto assim: padre, eu estou com dificuldade de retribuir amor a alguém que me trata muito bem. Aí ela perguntava: amor é virtude ou é uma imposição? Eu diria que será sempre uma imposição e, vez em quando, vai ser em nós uma experiência maravilhosa de gratuidade, de virtude, que nos realiza muito e que são situações que você vai encontrar pela vida e que você vai saber diferenciar quando é uma imposição. Eu preciso amar porque eu preciso respeitar, eu não vou denegrir, eu não vou sujar o seu território, porque eu tenho respeito por você, eu cuido bem de quem é você, mas ao mesmo tempo também vivo na minha experiência essa possibilidade de ter sempre alguém que vai fazer parte da minha vida de uma maneira diferente. Olha, meus parabéns. Você escutou esse vídeo até o fim. E, sinceramente, não é todo mundo que faz isso. Isso mostra que você está buscando mais do que apenas distração. Curta, comente de onde você nos acompanha, dá uma olhadinha nos outros vídeos e links aí da descrição. E pode ter certeza que tem muito mais por vir. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu não só li, como meditei o provérbio de cada dia refletido com a Aziza. Então, é uma oportunidade que você tem de fazer bem a sua alma. Toda vez que eu compro um livro, e eu compro o livro toda semana, aliás, eu preciso revelar esse vício aqui. Sou cadastrado num site aí que eu compro 30, 40 livros por semana. Estou aproveitando as promoções. Estou renovando a minha biblioteca, porque eu gosto de estudar. Então, toda vez que eu me compro um livro, mais precioso que o mais fino ouro é o meu fruto. Toda mulher tem uma graça explícita, uma marca única, que não se distingue somente por ter uma beleza ímpar e atraente, pois é evidente o quão sobrenaturalmente confiável e chamada à confiança é a mulher. E Deus, em seu gesto de dar à mulher o cuidado e a corresponsabilidade da perpetuação da vida, disse tudo. E é algo grandioso demais. Deus confia na mulher. Deus nasceu de uma mulher. Como não seria honrada essa criatura tão amada? Não se nasce mulher, mas torna-se uma, a mulher que confia em Deus cada vez mais. Coragem, mulheres. Coragem, mulheres. Bonito, coragem, mulheres. Coragem. Bonito. Coincidentemente, dia 8. Será que dia 8 de março você fala das mulheres também, não? Não sei, quer olhar aí? Vamos ver. Não me lembro. 8 de março. Que eu ia muito mais pelo provérbio do que pelo dia festivo, mas dá uma olhada. Simples. Não é não. Quer ler? Vamos ver. Se fosse complicadas... Não fale assim, Tô por favor. Tô brincando. Não quis perder a piada. Eu não acho isso, não. Leia, eu acho que a mulher é infinitamente superior em tudo, de verdade. Eu tenho essa convicção desde muito pequeno. Por quê? Porque observando as mulheres da minha vida, como elas tiveram, assim, uma determinação, uma coragem, uma superioridade mesmo humana. E não é no sentido de ser melhor, é de ser mais preparada. Eu acho que nós somos todos muito bons. O ser humano, ele tem tudo para dar certo. Mas eu acho que a mulher, o sentir da mulher é um pouco mais profundo que o nosso. Então vocês acabam atingindo uma maturidade bem antes de nós. Então às vezes a gente perde muito tempo nas nossas imaturidades e vocês já chegaram aos lugares que nós já poderíamos ter chegado
se desfrutássemos dessas mesmas sensibilidades que vocês. Acho que é o dom da maternidade em tudo, né? De É. dar a vida a todas as coisas antes mesmo. Não sei, acho que é uma graça. Uma graça. Eu não sei se eu fico muito no pensamento desta moeda, talvez, de ser melhor ou pior, chega antes ou chega primeiro. Eu só sei que é muito bom ser mulher e carregar essa sensibilidade, carregar essa visão diante da vida, carregar o dom de promover vida, de promover nos mínimos detalhes, não só do gerar fisicamente a vida, mas gerar vida em tudo. Vida nas relações, vida nos silêncios, vida nas palavras. A mulher sabe chamar no cantinho. Eu queria conversar com você um pouquinho. Né? A mulher sabe, ela é mesmo uma renda muito delicada e sabe fazer-se renda e sabe construir a renda também, né? Com toda a sua sutileza. É mais fácil chorar com você. Então isso para mim é um indicativo de que existe algo diferente. Eu tenho muita facilidade de chorar com as minhas amigas mulheres. E graças a Deus, Deus me deu muito boas amigas mulheres. Você sabe disso, você faz parte do meu grupo de pessoas próximas, pessoas que frequentam a minha casa, que sabem da minha intimidade. E quando eu olho para este grupo, eu vejo que, acho que 80% é mulher. Essas pessoas que estabeleceram comigo uma conexão. Eu tenho a Bia no Rio de Janeiro. Lembrei dela agora. A Bia é um ser humano que incrível. Me acessa. Não que o Antônio, o marido dela, não tenha. Não, é porque começou com ela. Se eu não tivesse tido a intimidade com ela, eu não teria ganhado o grande presente que é a amizade do Antônio, que é o esposo dela. Eu tenho a Cidinha Zarzur, que é uma mulher que tem uma importância imensa na minha vida. Tem a Tânia. Tem a Tânia Rosana. Preta tá aqui, a Rô. Sou dirigido por duas mulheres, a Dani está lá na escondidinha. Essa queridíssima que está aqui do meu lado. E dizendo quanto tempo falta, porque às vezes ela anda com a plaquinha de 5 minutos, eu só vejo quando já acabaram os 5 minutos. Me ajudando a fazer o programa. 50, né? A Bia, minha querida Bia, está aqui comigo. Tenho a Cris, de Belo Horizonte, que você também conhece. A outra Tânia, de Belo Horizonte. Aqui a casa da Rosana, onde nós estamos, aqui em Campos do Jordão. Ainda hoje, mais cedo, a Rosana estava comigo o dia todo, eu dizendo para ela que eu tenho nela uma irmã. Ela é mesmo. Ela é uma. E eu sinto uma facilidade. A Teca, pelo amor de Deus, não posso nem pensar em esquecer linda, a Teca. Que eu amo. A Teca, que coisa mais linda, que coisa mais querida na minha vida. Você foi abençoado com mulheres especiais. Muito especiais, cara. muito especiais. Abençoado, protegido. Eu sei que algumas aí que ficam muito preocupadas, fiquem ciumadas. Ai, meu Deus. Você sabe que tem pessoas que têm implicância, às vezes, das mulheres que são próximas a mim, né? Por puro ciúme. Vocês não fazem ideia de como essas mulheres me fazem bem, de como essas mulheres me levam a Deus. Aliás, a Ziza que está aqui, se vocês soubessem o quanto essa menina me aproxima de Deus, vocês teriam muito respeito para dizer qualquer coisa dela na relação comigo. Eu sei que algumas pessoas maldosas já disseram coisas horríveis e já até alimentaram sentimentos muito diabólicos em relação a você. E eu não tenho coragem de dizer isso aqui para todos me ouvirem, porque é uma forma que eu tenho de fazer justiça. O que é sagrado na minha vida será sempre sagrado e defendido por mim. A minha amizade com a Ziza é muito sagrada. Eu nunca na minha história... Olha que nós já dormimos no mesmo quarto, lembra? Era seminarista, eu e você e Maninho, nós amontoávamos na casa da Grazi, que também é uma mulher especial na minha vida. Nós dormíamos ali, às vezes, uma semana na época das gravações dos nossos discos. Nunca quem na ficava minha no colchão vida, do chão e no colchão da nunca cama. na minha vida houve um olhar desrespeitoso da Ziza para... Então, dobremos as nossas línguas quando a gente se sentir no direito de entrar no território sagrado do outro e ficar blasfemando contra aquilo que é puro, sabe? Porque o diabólico se utiliza de nós assim. Não consegue enxergar a pureza que existe em nós, porque em nós está
repleto de maldade. Então eu não admito isso não. Foi até bom a oportunidade de dizer isso, porque para a gente ficar mais livre, né? Eu me sinto muito feliz de todas as mulheres que Deus colocou na minha história. E tenho, assim, uma liberdade muito grande de abraçá-las mesmo. Adriana, Celina, vocês tiveram uma importância tão grande na minha vida, na minha musicalidade. E essas pessoas não sabem disso. Que não dá tempo também, não deu tempo de conviver, de entender, de estar junto. Eu sempre costumo, de verdade, assim, quando alguém me calunia de alguma maneira, assim, acho que a resposta mais nobre que uma mulher pode dar é o silêncio. É o mais poderoso, é imbatível. É imbatível. O silêncio, ele é ajustador. Um silêncio leva a gente para longe. Mesmo se verdade. A gente se esconde. O silêncio tem o poder imbatível, de resolver os conflitos, né? E ele dá tempo. O tempo ele é o pai da verdade e o silêncio é a força. A semente tem o dom de ser árvore. Ela não precisou fazer nada para receber aquele dom. Todas as possibilidades da árvore estão condensadas na semente. Mas ela terá que passar pelo processo da tarefa. Isto é, vai ter que cair num solo propício, vai ter que receber a chuva, vai ter que permitir morrer para nascer árvore. Essa é a tarefa da semente. E que nós muitas vezes ajudamos a cuidar. Se você quiser uma árvore na sua casa, você planta desde pequenininha e você vai trabalhando aquela semente que foi plantada para que ela venha a ser a árvore que ela pode ser. Todos nós somos dotados deste dom. Eu nasci para ser livre. A liberdade me foi concedida como um dom irrenunciável. É irrenunciável, não tenho como dizer eu não quero esse dom, está em mim. Agora, eu terei de lutar no meu dia a dia para alcançar esse estado de livre. De homem livre. Você de homem livre, de mulher livre. Porque nós vamos ficando amarrados em muitas coisas. São muitas as situações humanas que vão prejudicando a nossa liberdade. A começar pela nossa educação. Porque quando nós nascemos, nós somos entregues a uma família. E as famílias não são perfeitas. Os nossos pais não estudaram psicologia para poder nos educar. Eles erraram muito conosco. A gente não reclama não, a gente só chega à conclusão para a gente poder dar passos numa maturidade que depois nos permita corrigir o erro com os nossos filhos. Quantos de nós trilhamos um caminho que não era o nosso? Somente para agradar pai, somente para agradar mãe? Quantos de nós repetimos uma história triste? Porque a gente ficou acorrentado nos defeitos dos nossos pais e depois a gente reproduziu exatamente os mesmos erros deles. Então, a liberdade interior a gente começa a cultivar toda vez que nós temos a feliz oportunidade de passar pela vida de quem nos faz livres. E por aí a gente encontra muita gente com essa boa vontade de nos ver com amor, de nos ver com liberdade, de olhar para as nossas possibilidades, identificá-las e nos ajudar a fazer florescer. São os verdadeiros amores, né? Os verdadeiros amigos, os verdadeiros vínculos. O amor entre amigos é o último estágio do amor, na minha compreensão. Eu compreendo aquele evangelho que Jesus é colocado diante de umas questões que aqueles que estavam ao redor fizeram. Jesus, a mulher é casada com esse, depois que ele morre, ela casa com o irmão dele. Quando esse povo morrer todo, de quem que ela vai ser esposa? E Jesus diz que isso não é importante mais. Eu acredito que no último estágio do amor é a fraternidade. Pai e mãe experimentam isso com o passar do tempo, quando a mãe deixa de exercer o papel de mãe na vida do filho, quando ele não precisa mais daqueles cuidados que ele precisava antes, a relação vai modificando, vai virando amizade. Até o casamento é assim. Com o tempo isso vira uma amizade bonita.
Todos aqueles calores da sexualidade já estão acomodados, né? Tomara que dure bastante no seu casamento, né? Mas você pode ter certeza que o que vai segurar a relação ao final é essa fraternidade que se estabelece. O amor um pelo outro, o respeito, a admiração. Então, toda vez que passa pela nossa vida um amor fraterno, verdadeiro, sem os interesses da sexualidade, toda vez que você é olhado de maneira fraterna por alguém, ele extrai o que você tem de melhor e você fica mais livre. Tão bom a gente ser olhado com esse olhar que liberta a liberdade interior que a gente tem. Pessoas que nos fazem livres, porque tem algumas que são especialistas em nos aprisionar, não é? Basta olhar para a gente. Tem tanta expectativa no olhar dela que a gente não suporta o peso do olhar. Há algumas pessoas que às vezes dizem: você não gosta de mim? Você escuta muito isso, né? Não é que a gente não gosta, não. É que o outro nos olha com tanto peso que a gente não tem muito prazer de ficar perto. A gente precisa se educar para que a gente seja um promotor de liberdade interior do outro e naturalmente a gente promova essa liberdade em nós também. Porque é muito triste ser amarrado nas suas necessidades, nas suas mazelas. Jesus era especialista em quebrar o poder das cadeias que impediam aquelas pessoas de serem elas. Quanto mais livre você for, maior será a sua capacidade de amar, maior será a sua capacidade de ser mãe, sem ser vítima dos seus interesses, de você olhar o seu filho como alguém totalmente diferente de você. Porque às vezes, porque não somos livres, nós queremos que os nossos filhos sejam exatamente aquilo que a gente gostaria que eles fossem. Isso não é amor, não, isso é projeção. Minha gente, nós não podemos perder tempo em ficar amarrados. Nós não podemos perder tempo em ficar amarrados nos nossos erros, nas nossas mazelas, ou naquilo que a gente já conseguiu alcançar de nós. Porque às vezes a gente fica acomodado, né? Não tem qualidade de vida. Toda vez que eu fico limitado àquilo que eu já alcancei de mim, a minha vida vai perdendo a graça. O bom é eu sentir que eu estou cavando dia a dia, é que eu estou fertilizando dia a dia a semente do meu ser, para que eu venha florescer e trazer todas as minhas possibilidades. Eu não sei o que você faz com a sua dor. O que eu sei é que às vezes eu busco no caminho errado a solução dela. E pode ser que você também busque errado. Às vezes nós vamos no lugar errado, às vezes nós vamos com as pessoas erradas, às vezes nós vamos às situações erradas, querendo dar solução aos problemas da vida. É impressionante às vezes como Deus me dá a oportunidade de sair da teoria assim, um espaço rápido de tempo. Quando de repente me chamou ali no cantinho do palco, uma moça muito jovem, e ela me disse assim: ô padre, que bom lhe encontrar aqui hoje. Há 4 dias que meu filho morreu. Há 4 dias que eu sepultei o meu filho de 5 meses. E veio eu, meu marido, a minha mãe, meus filhos. A gente veio buscar a ressurreição aqui na Canção Nova, para a gente ter força para celebrar o 7º dia dele. Eu achei bonito porque a Carolina saiu lá de Varginha, com toda a família dela, para vir aqui tentar entender os avessos da vida. Às vezes a gente não suporta olhar para o lado certo, o lado direito, o lado convencional. A gente precisa entrar nos avessos. Os avessos sustentam as tramas da vida. E nem sempre é fácil a gente chegar até eles. Sobretudo quando um coração de mãe precisa descobrir a graça de continuar de pé, a força para continuar viva, mesmo quando tudo é tão contrário a ela. Reconciliar esses contrários, sabe? Essas coisas miúdas do dia a dia, a gente passa pela experiência o tempo todo. Quantas vezes acontecem coisas contrárias a nós, palavras que dizem para nós, um olhar, um gesto. Agora, no momento em que um drama como esse se estabelece na vida da gente, perder um filho, ter que sepultar uma pessoa que você gerou e que há tão pouco tempo estava no mundo.
esse contrário, ter que dar conta disso. Ter que dar conta deste momento de vida, deste retalho. Às vezes eu gosto de dizer que a vida é semelhante a uma coxa de retalhos. E a gente precisa ter a sabedoria de descobrir que a vida não será feita somente de retalhos felizes. Mas a sabedoria consiste também em a gente não deixar nenhum retalho fora. Precisa colocar todos. Precisa colocar tudo para que a nossa história seja completa. A dor da Carolina, a dor de tantos de nós e tantos que nos assistem nessa hora, que talvez pessoas que a gente nem sabe que existem. Nem sabe que existem aquelas pessoas. Eu não sei, você não sabe. E neste processo de não saber, quantas pessoas hoje estão lá com a coxa da vida, com o retalhinho na mão e falam, e agora? Onde é que eu vou costurar isso? Onde é que eu vou dar jeito de colocar esse retalho? Uma vez que a gente não pode jogá-lo fora. Você já deve ter experimentado isso. Quantas vezes você ficou com o retalho na mão sem saber onde colocá-lo? Quantas vezes você ficou ali no silêncio do seu tempo, do seu quarto, na sua sala, da sua cozinha? E agora, o que eu faço com isso? A Carolina disse que veio buscar a ressurreição. Com 4 dias. 4 dias de morte e a luta já querendo se estabelecer. É tão bonito isso, minha gente. Quando a gente corre atrás do avesso daquilo que nos faz doer. Quando a gente corre atrás do avesso daquilo que a gente não entende. Eu não vou ficar só com esse lado direito, só com aquilo que eu consigo ver. Eu vou correr atrás. Às vezes as pessoas descobrem os mais estranhos caminhos. Alguns buscam a droga, alguns buscam a solidão, alguns buscam a bebida, alguns buscam as respostas mágicas. Ela não. Ela quis vir para cá. Quem sabe ouvir uma palavra, encontrar alguém, rezar um pouco. Ser encontrada por pessoas que acreditam na ressurreição e então assim ser tocada pela força deste contrário. Dessa ressurreição. E preparar-se para celebrar bem o 7º dia da partida do Miguel. Minha gente, quantas vezes eu encontrei jovens drogados, pessoas bonitas, drogadas, porque não sabem o que fazer com a vida. Quantas vezes você deve ter encontrado pessoas alcoolizadas, que transformaram do álcool um vício terrível na sua vida, porque não sabe conviver com os problemas que tem. Caminhos errados, o avesso errado, o contrário errado. Quando na verdade no momento em que a morte se estabelece, que a perda se estabelece, que o sofrimento se estabelece, nós precisamos buscar ser os mais verdadeiros possíveis. Nós não podemos entorpecer a nossa alma. Nós não podemos entorpecer a nossa cabeça, a nossa mente, não. Nós temos que erguer a cabeça e vamos buscar a solução. Não temos como mudar o fato, então a gente permite que o fato nos modifique. Não posso alterar os acontecimentos, então eu vou permitir que os acontecimentos me alterem. Eu preciso estar de sabedoria nessa hora. Meu filho não pode ter morrido em vão. Aquele sofrimento não pode ter passado em vão por nós. Alguma coisa a gente vai ter que aprender com isso. E assim como a Carolina veio para cá buscar um pouco de alívio para este momento de dor, e quem sabe reconciliar os contrários que a vida colocou dentro dela, quem sabe você hoje também possa fazer isso. Eu não falo nada do que eu não acredite, eu também não falo nada do que eu não busque. É a dinâmica desta vida, é a dinâmica desse programa. Tentar descobrir uma direção espiritual. Alguma coisa que nos sustente no momento em que tudo parece ser frágil dentro de nós. Não vá fazer o de errado que você estava planejando hoje, não. Muda a direção. Não vai encontrar na solução fácil, não. Busque ainda que seja o caminho mais difícil, mas busque alguma coisa que possa lhe fazer bem. Não vai entorpecer a sua cabeça com medicamentos, com drogas, não. Com álcool, não. Não vá se entorpecer de coisas ruins. Queira a palavra que faça bem. Queira a palavra de Jesus,
Queira o olhar redentor desse Deus maravilhoso que nos ajuda a colocar as coisas no lugar. Dá trabalho, mas é muito bom. Saber que Deus está do nosso lado, nos ajudando a reconciliar os contrários. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Às vezes, a busca pela salvação, a busca pela vida saudável, vai exigir de nós caminhos muito difíceis. Reformulações, reinterpretação do papel do outro na nossa história. E quando nós não fazemos isso, nós vamos ficando cansados. E nós não sabemos por quê. Quantas vezes você identificou isso? Não conseguia identificar o que doía, mas você sabia que doía e muito. E que aquela dor estava provocando em você uma inimizade interior, que não é com o outro. Não, você estava se sentindo seu inimigo. Você estava se sentindo como que criando com você mesmo uma péssima relação. Às vezes, gente, dependendo do grau que isso fica dentro de nós, a ponto de nós queremos tirar a vida. Eu espero que não sejam muitos. Em algum momento da sua vida você já pensou em desistir? Você pensou que a morte seria a melhor solução? Eu já. Por que a gente pensa isso? Porque nós esgotamos as nossas reservas. Nós esgotamos a nossa serotonina, nós esgotamos a nossa dor, nós esgotamos todas as químicas do bem-estar, os nossos estilos de vida, as nossas rotinas cansativas, os nossos relacionamentos desgastados. A gente não percebe que o nosso óleo está se esgotando e a gente não tem a sabedoria de parar e de abastecer antes que chegue a escuridão. Pode ser que eu esteja falando com você que está neste momento esgotada, como eu tantas vezes estive. Quantas vezes eu fiquei esgotado emocionalmente? E eu precisava reconhecer que o que estava acontecendo comigo era um fruto natural provocado por escolhas infelizes. Não espere que escolhas infelizes lhe façam ficar feliz. Não espere que escolhas infelizes lhe façam ficar feliz. As escolhas infelizes não geram outra coisa em nós senão desilusão, desconforto, aquela sensação ruim de que você não está morando do jeito certo em si. Quantas vezes o seu esgotamento foi provocado porque você assumiu a sua família, você assumiu os problemas da sua família e você não aprendeu essa lindeza evangélica que é você se diferenciar. Não para se sentir melhor que ninguém, é para distribuir as responsabilidades de um jeito justo e certo. Eu amo a minha família, eu amo os meus irmãos, mas eu não sou responsável pelos problemas deles. Eu posso ajudar, mas eu não posso carregar eternamente. Às vezes aquela pessoa está muito fragilizada e nós vamos lá com todos os recursos, mas ela precisa reagir. Que às vezes a nossa ajuda provoca a acomodação. Quantas vezes, minha gente, dentro das nossas casas, nós estamos exaustos, porque nós não aguentamos mais carregar as pessoas nas costas. Nós queremos que elas parem de beber. Nós queremos que elas parem de usar a droga. Nós queremos que elas saiam daquela prostituição socializada que tanto destrói a vida delas, mas elas não querem.
Elas não fazem a mesma escolha. E nós vamos assumindo aqueles fracassos como nossos. E nós vamos dividindo o nosso óleo e daqui a pouco nós não temos mais para continuar a estrada. Quantas vezes você está esgotado, destruído emocionalmente? Quantas vezes? E você que oferece a tantos não tem a quem buscar. Em quem buscar? E aí você descobre. Que solidão. Mas não reclame. Não fique, como eu sou sozinho. Não. Faça a sua busca. E pare de dar aquilo que você não tem. Faça um enfrentamento com as pessoas. Muitas situações só serão resolvidas mediante a experiência do enfrentamento. Que é aquela formalização do problema. Que às vezes nós vivemos problemas sem formalizá-los. Nós não falamos sobre eles, nós não pontuamos, nós não colocamos a verdade na mesa. Nós vamos só atropelando. E de vez em quando nós gritamos. Mas gritar não é enfrentar. Gritos momentâneos, histerismo, crises de agressividade não são enfrentamentos. Enfrentamentos é quando você veste a sua melhor roupa, convida aquele que é o problema para jantar, pode ser na sua casa mesmo. Tranquilidade, olha nos olhos. Pois é. Vamos distribuir aqui o que é meu, o que é seu. Eu não sou obrigado a levar sobre mim as suas insatisfações. Eu não sou obrigado a aguentar a sua ira. Se você é uma pessoa infeliz, resolva-se. Eu não vou ser o lugar, o receptáculo da sua infelicidade. Porque eu estou aqui tentando ser feliz. E a sua infelicidade sendo jogada sobre mim o tempo todo é um obstáculo à minha felicidade. Eu tenho uma vida só. Eu quero viver bem a cada dia. Então eu quero lhe dizer que a partir de hoje eu não serei mais o receptáculo da sua ira, da sua infelicidade. Eu estou com você para o que precisar, desde que aquilo que você precise seja de fato um elemento essencial para a sua mudança. Eu não vou continuar fazendo a manutenção da sua infelicidade. Eu não vou continuar apagando os seus incêndios. Eu não vou continuar fazendo por você aquilo que você precisa fazer. Porque eu também tenho os meus incêndios pessoais a serem apagados. Eu não vou ficar pagando as suas dívidas enquanto você gasta irresponsavelmente. Eu também tenho os meus sonhos a serem realizados. E muitas vezes eu pisei em cima dos meus sonhos porque você foi irresponsável e julgava a sua irresponsabilidade constante. Eu não farei a manutenção daquilo que em você é doentio. Eu não vou pagar a fatura da sua imaturidade emocional, porque eu não tenho obrigação. Embora nós tenhamos o mesmo sangue, embora estejamos casados, embora sejamos irmãos uns dos outros, eu não tenho a obrigação de ficar pagando aquilo que você não pagou diariamente. Isso é enfrentar. E com serenidade, sem gritar, mas com autoridade. Eu sei que na cabeça de muitos de nós a autoridade é grito. Não. Autoridade é firmeza na voz, é decisão. Quando o outro percebe que nós estamos decididos a não ficar dividindo mais o nosso óleo e ficando no meio do caminho como ele fica, ele tende a acordar. E muitas vezes os mecanismos doentios são mantidos por nós. O outro só dança, mas quem está tocando a flauta somos nós. Eu sei que é cruel. Você acha que é fácil para mim? Quantas vezes eu precisei admitir isso? Que para muitas pessoas que dizem me amar, eu não passo de um caixa eletrônico. E com o tempo eu fui perdendo a culpa de dizer não tem obrigação. A vida é sua. Eu
Eu também não tive oportunidade, eu busquei por elas. Por que você não pode buscar? Você não é doente? E se você está inventando doença para se livrar, porque isso também é comum, algumas pessoas ficam inventando doenças para poderem ser eternamente cuidadas, eternamente socorridas durante o processo. Olha, eu estou a caminho e o meu azeite está terminando. Eu estou aqui, mas o meu azeite não dá para ir até ali na frente. Por favor, pelo amor de Deus, eu estou muito doente, me ajude. Não. Somos. Não devemos, em hipótese alguma, fazer a manutenção da preguiça alheia. Não podemos, em hipótese alguma, assumir esse papel desconfortável de ficar pagando a fatura da imaturidade dos que não querem crescer. Tem o mesmo sangue que você? Tem. Mas às vezes não tem amor nenhum. Não tem vínculo. Só lhe enxergam como um lugar para a satisfação de desejos, de necessidades, de carências. Às vezes você passou a ser um objeto há muito tempo. E isso não é dignidade. Isso não é cristão. Não é o que Deus pede de nós. Definitivamente não é o que Deus pede de nós. Eu sei que às vezes nós fomos criados assim, para oferecer o que não temos. Deus não pede isso de nós. Sejamos solidários, sejamos amorosos, mas nunca percamos de vista que antes de oferecermos aos outros, nós precisamos oferecer a nós. E que não é justo, em hipótese alguma, dar o que não temos mais. Busque as suas reservas. Intensifique a sua vida espiritual para você continuar tendo a alegria de ser quem você é. E quando o outro realmente precisar da sua ajuda, você ter condições de ajudar e sem sentir que para ajudar você precisa entregar o que você precisa. Sinceramente, ouvir esse vídeo até o fim é quase um ato revolucionário hoje em dia. Obrigado por você ficar aqui até o final. Comenta o que ficou com você, dá uma olhadinha nos links da descrição. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precise ouvir isso agora. Valeu? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!